isso aí, senhoras e senhores, cidadãos sorocabanos e a todos que nos acompanham aqui da nossa região metropolitana de Sorocaba, sejam muito bem-vindos ao Sorocaba em Pauta Podcast. Aqui você fica por dentro de todos os assuntos, serviços prestados aí pela nossa Prefeitura Municipal de Sorocaba de um jeito leve, descomplicado, direto ao assunto, direto ao ponto, ok? Aqui o apresentador Danilo Santos e do meu lado aqui meu amigo de bancada, o jornalista Bruno Rodrigues. Danilo, tudo bem, meu querido amigo Danilo Santos? Hoje a gente vai falar mais uma vez de algo muito importante, que é essa permanência de manutenção da saúde, não só de crianças, como de jovens, adolescentes, adultos, idosos, também gestantes. E nada melhor do que a gente poder esclarecer essas dúvidas, como o Danilo destacou, de serviço para a população, com uma especialista. E hoje, para falar sobre esse assunto tão importante, nós estamos recebendo a supervisora de Central de Vacinação, Daniela Rodrigues de Camargo. Dani, muito bem-vinda ao nosso Sorocaba em Pauta podcast. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a população conhecer quem é a Daniela, o que você faz, o que acontece no seu dia a dia que é tão importante para a saúde da população. Agradeço a vocês a participação, por estar levando ao público, a população que está em casa, as informações, que são informações importantes referente à vacinação. Como o Bruno já falou, eu trabalho como supervisora na Central de Vacinas, onde a Central ela distribui as vacinas para todas as unidades de saúde do município, inclusive para os hospitais, as UPHs. Então, a Central de Vacinas é o setor responsável pela vacinação do município. Legal. Dani, você falou que você trabalha na Central ali. A Central, o município tem acesso a isso, caso ele queira conhecer o espaço, alguma coisa assim, ou a Central ela é reservada especificamente para técnicos? Então, a Central, o espaço é reservado para os trabalhadores, para os profissionais capacitados, mas o munícipe, se tiver alguma dúvida, ele tem acesso às informações referente a ligações. Vários munícipes, eles entram em contato com a sala de vacina, referente às dúvidas sobre febre amarela, sobre calendário vacinal, vacinação Covid. Então, eles são informados através de informações via telefone. Legal, muito bom. Você que está nos assistindo aí, então, se você tiver alguma dúvida, você consegue, através do telefone, tirar todas as suas dúvidas ali com a nossa equipe da saúde. Bruno, nós vamos falar, então, agora, a vacina ela tem várias etapas, né? Então, nós vamos falar sobre as vacinas de rotina, não é isso? Desde o nascimento aí até se completar essa fase, não é verdade? Exato. Então, nós vamos, para você acompanhar bem o raciocínio, nosso brilhantíssimo Marcel vai colocar todas essas informações em vídeo para você poder ir acompanhando. A vacinação ela tem etapas que cumprem aí determinações do calendário municipal de vacinação, Dani, podemos dizer assim? O calendário de vacinação do Estado de São Paulo. Certo. Então é esse que a gente vai tratar, então, é um calendário estadual, entendeu? Agora, aproveitando, uma dúvida genuína aqui, então os estados têm diferenças de acordo com o clima geográfico, população ou não? Sim, nós recebemos o calendário do estado de São Paulo. Outros estados podem ser que alguma vacina possa ser incluída devido a doença estar mais ativa naquele estado, entendeu? E ele varia também de acordo com cada ano, a inclusão ou a exclusão de cada dose? Depende da taxa de mortalidade referente a uma tal doença. Excelente. Então, a gente já preparou aqui uma colinha antecipada, porque são muitas idades. Então, a gente sabe que tem desde o nascimento a vacinação. Dani, durante o nascimento ali já, quais são as vacinas que as crianças que acabaram de nascer vão precisar tomar? Então, o bebezinho, o recém-nascido, ele deve sair da maternidade com a vacina BCG, que é contra as formas graves da tuberculose, e a primeira dose da hepatite B. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Essa BCG é aquela que deixa a marquinha no braço ou não? Isso, é aquela que deixa a marquinha no braço. Muitas crianças recebem a vacina BCG e não ficam com a marquinha. Então, até o 6º mês, essa marquinha, essa cicatriz, ela pode formar ou não.
Não formando não significa que criança não está vacinada. Se tem a vacina registrada na caderneta de vacinação e não tem a marquinha, não é necessário fazer a revacinação. Ah, tá. Entre nós, né, os colegas, nós falávamos que essa foi a nossa primeira tatuagem. Vai ficar a marca, na verdade, fica ali. Hoje aqui em Sorocaba, todos os hospitais têm essa vacina, né? Só que às vezes tem os bebezinhos que nascem na casa, né? Então eles acabam recebendo essa vacina na unidade básica de saúde, mas não são todas as unidades que têm a vacina disponível. É por agendamento que é realizado a vacina BCG. É importante falar porque as mães questionam muito. Meu filho nasceu em parto domiciliar, como é que eu faço para receber a vacina? Mas para efeito de serviço, se ela for na unidade de referência, ela vai ter orientação em qual unidade tem? Isso, a unidade de referência que vai fazer o agendamento da vacina. E tem um prazo mínimo, por exemplo, para tomar essa BCG, já que ela tem que tomar logo como recém-nascido? O prazo mínimo, a criança, bebezinho, tem que ter no mínimo 2 quilos. Agora, o prazo máximo é até 15 anos. Ah, tá, ok. Então, se não tomou ali nos primeiros anos, consegue até os 15 anos. Mas é importante o quanto antes para ficar imunizado. Seguindo com 2 meses, quais mais vacinas? 2 meses. Então, a criança compareceu na unidade, ela vai receber a rotavírus, que é uma vacina oral contra a própria rotavírus, né, a diarreia. Vai receber a pentavalente. Dentro da pentavalente está difteria, tétano, coqueluche, haemophilus influenza e hepatite B. Ainda com 2 meses, essa criança vai receber a primeira dose da poliomielite inativada, que é a VIP injetável. E a primeira dose da pneumo 10, que é contra 10 tipos de pneumonia. Certo. E com 3 meses, Dani, o que precisa tomar? Com 3 meses, a criança vai tomar a primeira dose da meningite tipo C. Tá? Então, essa vacina é bem tranquila, é uma aplicação só, né? Daí depois, com 4 meses, a mãe volta a fazer a segunda dose de todas as vacinas que ela recebeu com 2 meses. Certo. Repete-se? Repete. Repete-se as doses. Rotavírus, que é via oral, a pentavalente, a poliomielite inativada, que é injetável, e a pneumo 10. Certo. Dani, essas vacinas, não tem nenhum problema caso, vamos dizer, atrase, tomar de repente todas de uma vez? Como que funciona isso? Falar isso agora. Então, assim, muitas mães, elas comparecem na unidade com medo de vacinar a criança, né? Nossa, vai receber 4 picadas, 5 vacinas de uma vez. Assim, a gente como pai, a gente munícipe, a gente já pensa assim, poxa, a mesma coisa eu estar tomando um monte de remédio de uma vez, será que eu não vou me envenenar? Não tem problema nenhum. É importante, aquela criança vai sofrer naquele momento. Só que é importante, ela vai sofrer uma vez. Certo. Se eu vacinar, tipo, eu faço 3 doses hoje, depois de uma semana eu faço mais 3 doses, essa criança pode ser traumatizada, vai voltar na unidade, vai receber mais picadas. Então não tem problema nenhum, tem estudos que a eficácia é tranquila, então não tem problema. Em relação ao intervalo, nós trabalhamos com intervalo mínimo de 30 dias. Então algumas vacinas em atraso você pode receber desde que o intervalo seja em 30 dias. Ah, tá ok. Então você aí, papai e mamãe que está assistindo, né, que estava preocupado, poxa, eu deixei tanto tempo passar, e talvez tem gente, Dani, que eu até imagino que até fique com medo de ir, né, no postinho e falar, vai que eu levo lá e dá tudo de uma vez o meu filho passa mal. Então é muito bom esse podcast aqui para poder tirar todas essas dúvidas, né? Com 5 meses, Dani, seguindo a sequência das idades. 5 meses tem a segunda dose da meningite C. Então a criança também vai receber só uma dose, né, só uma aplicação, não tem... A meningocê é uma vacina tranquila, geralmente a criança não tem nenhum evento adverso. Em relação aos eventos adversos, vou até falar um pouquinho. Muitas vezes a criança tem dorzinha local, causa febre, isso é um evento adverso esperado. Certo. Então a orientação, a técnica da sala orienta a mãe a dar o analgésico de costume, que a pediatra prescreveu, e fazer compressinha com água fria. Agora, no caso, se a criança teve uma febre além do normal, começou a apresentar aquela criança chorosa, criança começou a ter convulsão, ficou molinha, é importante que essa mãe leve essa criança ao pronto atendimento, ao posto de saúde para ser avaliada. Certo. Daí, nesse caso, é aberto, né, o evento adverso, que hoje nós chamamos de ESAV,
que é eventos adversos atribuíveis à vacina ou imunização. Daí esse evento ele é avaliado para saber se essa criança vai receber uma próxima vacina, a hexavalente, ou como que vai ser, ou qual vai ser a conduta. Não podemos chamar de evento de reação? É uma reação da vacina. Okay. É que a gente tem medo de mexer com essa parte técnica. Não, é uma reação da vacina. Só que nós, né, nós chamamos de evento adverso. E esse evento adverso, assim, costuma ser comum ou é mais raro acontecer? É raro, mas tem criança que acontece. Não vamos perder as contas aqui, nem se confundir com as vacinas, então. Exatamente. Essa reação ou esse evento, ele pode acontecer com a vacinação, né, mais naturalmente com a vacinação da pentavalente. Mas, com as orientações que a Dani deu, dá para seguir o jogo tranquilamente. Dani, com 6 meses de idade. 6 meses, o bebê, né, a criança vai receber a terceira dose da pentavalente, vai receber a terceira dose da poliomielite injetável, que é a VIP, e tem a primeira dose da monovalente, que em 2024, a monovalente, né, que é a XBB, que é a vacina contra a Covid, ela foi inserida no calendário de vacinação. 7 meses, Dani. Depois, com 7, a criança recebe a segunda dose da monovalente XBB, que é contra a Covid. Depois, a criança volta com 9 meses. 9 meses, ela recebe a primeira dose da febre amarela. Tenho dúvidas sobre a febre amarela. Vamos lá? Principalmente para o pessoal que gosta de viajar e tal. A febre amarela, quando eu fui viajar em 2011, eu precisei para o Peru, um país da América do Sul aqui, que exigia a necessidade da vacinação e certificação da febre amarela. A época era de 10 em 10 anos. Isso acabou, Dani? Como é que tá? É para a vida toda? Como é que ficou a questão da vacina da febre amarela? Então, a febre amarela, uma dose plena que a gente fala, né, que é a dose inteira, porque em 2018 nós tivemos as doses fracionadas. Então, se o munícipe tiver uma dose da febre amarela, é considerada para a vida toda. E para a emissão do certificado, hoje, as unidades básicas de saúde, elas não estão emitindo mais o certificado. É o próprio paciente que emite o seu certificado, através do GOV. Então, você entra no GOV, né, tem o meu SUS, acho que é o meu SUS digital. O GOV é o site do governo federal. Isso, perfeito. O site do governo. Daí lá dentro tem um formulário onde você vai solicitar o certificado da vacina contra a febre amarela. Me parece ser mais simples do que a gente imagina, então. Então você vai digitar aí o gov.br, que é o site do governo federal, e já no próprio site de busca, normalmente o Google, já vai colocar ali, ó, certificação da febre amarela. E o site do governo federal. Isso já vai te direcionar para esse formulário ser preenchido, tranquilamente. Desde que você já tenha sido se vacinado, né? Isso, porque nesse formulário você vai colocar os seus dados pessoais, a data da vacinação, o lote da vacina, quem aplicou a vacina. Isso você vai ter a vacina no seu cartão de vacina. Então, esses dados que você vai transportar para o formulário. Preenchendo esse formulário, ele vai ficar em análise. Por isso que é importante, se você tem uma viagem marcada, você emitir esse certificado pelo menos 10 dias antes, porque ele demora 10 dias. Não deixa para última hora não, pessoal. Se antecipa aí. Ele demora 10 dias para ficar pronto. Pode ser que fique antes, mas o prazo são 10 dias. Pelo que a gente viu aqui, febre amarela 9 meses, a partir de 9 meses até que idade? A febre amarela a partir de 9 meses e até 59 anos. Certo. Por quê? Os idosos tomam ou não tomam a febre amarela? Com 60 anos, é necessário que você tenha uma avaliação médica. Então, os idosos a partir de 60 anos que necessitam da vacina, eles precisam de uma cartinha médica, o médico liberando, por conta de comorbidade, algum problema de saúde. Então, isso é importante frisar, essa informação. Com 1 ano de idade, é isso? Pula de 9 meses para 1 ano de idade, Dani. Quais são as vacinas de 1 ano de idade, então? Isso. Então, assim, antes de 1 ano, menores de 1 ano, eles receberam primeira dose, segunda dose e terceira dose. Agora, a partir de 1 ano, vocês vão observar que são reforços, né? Então, 1 ano, sarampo, cachumba e rubéola, essa especificamente é a primeira dose. Vai receber o primeiro reforço da pneumo 10 e o primeiro reforço da meningite C. Essas são as vacinas de 1 aninho. Vamos supor que chega uma criança de 1 ano que não tomou nenhuma, e aí a gente está lidando tudo como reforço. Elas podem tomar pela primeira vez todas essas vacinas que não tomaram? Como fica isso? Então, cada vacina, ela deverá ser avaliada. Então, assim, se eu tenho uma criança que não recebeu
nenhuma dose menor de 1 ano, nós vamos ter que arrumar esse calendário. Pelo menos igual. A VIP, que é a poliomielite, ela vai ter que receber as 3 doses, com intervalo mínimo entre as doses, 30 dias. A meningocê não tem nenhuma dose, pelo menos 1 dose essa criança vai ter. A pneumo 10, pelo menos 1 dose. Rotavírus, ela perde. Porque a rotavírus, a primeira dose é até 3 meses e 15 dias. Se não recebeu até essa faixa etária, ela não recebe mais. Esse é o prazo máximo. Esse é o prazo máximo. Entendi. E o perder, o que é? Não vai ficar imunizado contra essa patologia. Mas isso é para a vida toda, Dani? Como a rotavírus, sim. Então, assim, a rotavírus nós sabemos que é mais na infância, né? Por isso que é importante você receber o quanto antes. Mas se a criança não receber a vacina, ela vai ficar propensa a adquirir a patologia. Estão vendo, pessoal, a importância da vacinação? Nem tudo dá para ser recuperado. Então, olho no calendário, olho nas orientações, vai lá no seu posto de saúde, a UBS, e bota em dia todas as vacinações necessárias. Exatamente, né, Bruno? Até porque tá tudo tão facilitado, né? Tá fácil, nós temos 33 UBS na cidade, então é mais tranquilo para você poder colocar isso em dia, né? Então, assim, só vou falar uma palavra que eu escutei. Então, hoje é inexplicável você ter uma vacina de qualidade, uma vacina com eficácia e disponível, né? E que combate várias doenças e ela não ser utilizada. 1 ano e 3 meses, daí já entra a segunda dose de sarampo, caxambe e rubéola, a primeira dose da varicela, que é contra a catapora, o segundo reforço da poliomielite oral, que é a VOP, que é a gotinha, tem a hepatite A, que é uma dose única, e o segundo reforço da difteria, tétano e coqueluche. Então, daí finaliza as vacinas de 4 anos. Tá, deixa eu fazer uma pergunta, não sei, você já trabalhou ou trabalha diretamente, por exemplo, na aplicação ou acompanha algum momento assim? Já trabalhei na sala de vacina, tanto é que quando eu entrei, né, na UBS, eu tinha pavor de sala de vacina. Então, era isso que eu ia te perguntar. Como que é o ambiente? Você deve ter visto algumas coisas aí bem... Porque assim, eu sempre, em outros municípios, eu sempre trabalhei na saúde da mulher, eu nunca tive acesso à sala de vacina. Daí, quando eu entrei na prefeitura aqui em Sorocaba, me falaram, Dani, eu preciso treinar alguém na sala de vacina. Falei, tá, essa é a hora. Fui. Entrei na sala de vacina, nunca mais saí. Meu Deus, olha aí. Por isso que é especialista em vacinação, tem memorizado todas as idades e tal, chamamos a pessoa certa aqui para falar sobre vacina, então. Exatamente. Então, a vacina a gente sempre aprende, porque sempre tem documento técnico novo, tem uma vacina nova, às vezes falta um imunobiológico igual, às vezes falta meningocê, nós temos que substituir pela CWY, então a gente sempre tem que estar, né, atualizando. E eu vi bastante coisa já na sala de vacina, principalmente os adolescentes, né, quando recebem HPV, por conta da ansiedade, do medo, eles acabam tendo aquela sensação de desmaio. E depois de 4 anos? Depois de 4 anos é o segundo reforço. Então vamos lá. Segunda dose de varicela, difteria, tétano e coqueluche, segunda dose de VOP, segunda dose não, gente, segundo reforço da poliomielite e a febre amarela. Perfeito. Agora sim. Agora estamos em dia aqui, ó. Até para o Marcel poder colocar tudo em dia o que a gente está colocando, para você poder ler na tela também e saber como que vai acompanhando o reforço de cada aplicação, né? De cada dose, de cada imunizante para as devidas idades. Depois de 4 anos, Danilo, salta para... Então, até eu queria, antes de pularmos para os 4 anos, eu queria fazer uma pergunta, essa é uma curiosidade minha. Você já chegou a ver alguma mãe chorar e o filho não, na hora da vacinação? Olha, a maioria. A minha esposa não fica, a minha esposa pede pra eu. A maioria, a mãe chora, meu Deus. Geralmente, quando o bebezinho tem 2 meses, que às vezes a mãe fala assim, é a primeira vez que eu vejo meu filho chorando. Olha. Né? Chorando aquele choro, né? Choro sentido. E a mãe chora junto. E assim, os pais, quando o pai leva a criança para tomar vacina, gente do céu, o pai dá mais trabalho do que a criança. Jesus. Porque assim, tem toda a forma certa de você segurar a criança para você vacinar.
para a técnica, né? E para a criança se sentir segura. Para a agulha não machucar a criança, para não extravasar a vacina. Então, tem toda a técnica certa. E às vezes o pai ou a mãe não entende, você fala, segura desse jeito, daí eles ficam com medo. Porque muitas vezes a criança, ela chora porque ela fica presa ali. Não às vezes por conta da aplicação, lógico que vai doer a aplicação. Mas quando você segura a criança, ela não consegue se movimentar. Com medo, aperta demais a criança e tal. Daí a criança acaba chorando, mas as mães choram sim. Ah, mas é bom, né? É bom saber isso aí, porque os pais, na verdade, ficam com receio, enfim, mas é aquela picadinha na hora ali, não vai, né, não vai ter nada não vai trazer nenhuma consequência, muito pelo contrário, vai trazer saúde para os seus filhos. Portanto, não deixe de vacinar, de cumprir aí as vacinas de rotina, não é isso? Perfeito, sem dúvida alguma. Não é porque a situação ali, ela vai ser um pouquinho tensa, às vezes você vai ver o seu filho, a sua filha chorando, mas não, é pro bem dessa criança, isso que é o mais importante. E agora a gente dá um salto de 4 para 9 anos. 5 anos aí que a gente dá esse salto, né, no calendário, então. Isso. Daí com 9 anos, tanto as meninas quanto os meninos recebem a vacina contra o HPV. O HPV que é disponível na rede pública, ele é quadrivalente. Então ele atinge 4 tipos do vírus contra o HPV. O HPV, Dani, a gente agora começa a atingir a parte da etapa da adolescência e tal. Qual que é a importância da vacina do HPV? O que ela vai evitar? O que ela vai imunizar? O que ela vai trazer de benefício para esse adolescente? Então, assim, é importante, na fase da adolescência, eles estão, assim, se conhecendo, né, a parte sexual. Então, é importante que esse adolescente, ele receba a vacina antes de ter o contato sexual. Porque uma vez que você já teve a relação sexual, você já pode ter adquirido o vírus do HPV. Né? Então, o que ele previne? Um câncer de colo de útero, um câncer de pênis, um câncer de laringe, um câncer de ânus. Então, é importante, essa vacina é muito importante e ela não é tão aderida pela população. Por quê? Às vezes é um preconceito, né? Eu vou levar a minha filha, eu vou levar o meu filho, eu vou estar incentivando ele. Isso, mas é como prevenção. Eu falo isso porque hoje muitos adultos, muitas mulheres de 20 anos, 26 anos, elas procuram pela vacina, porque já contraíram o vírus do HPV, só que não são contempladas. Porque a vacina ela está disponível na rede pública de 9 a 14 anos. Hoje nós temos um documento técnico que estendeu-se até 19 anos para os adolescentes que não foram vacinados. Mas esses adultos, eles têm que recorrer à rede privada, onde a vacina tem um custo muito alto e acabam não conseguindo se vacinar. Então, só reforçando, não é um fomento, um incentivo para que esse adolescente tenha relações sexuais. Todavia, uma prevenção, caso ele tenha, aí já está prevenido na questão de saúde. Isso é muito importante deixar claro nessa prevenção de saúde pública. Não é um incentivo nem um fomento, né, Dani? É sim para prevenir. Se caso acontecer, aí já está prevenido e evita todas essas doenças gravíssimas que ela citou. E você chegou a falar que, às vezes, o adulto, ele chegou já a contrair, aí ele vai procurar a vacina, né? Isso. Nesse caso, ele teria que ir através, como você falou, da rede particular, e vai ficar bem mais caro. Enfim, mas caso ele queira partir para esse caminho, ele vai ser vacinado e vai ser imunizado, mesmo já tendo contraído o vírus, ou você acha que isso não vai depois? Então, assim, o HPV, ele tem 14 tipos de vírus que causam o câncer. Certo. Então, assim, às vezes ele pode ter contraído um tipo de vírus, mas ele pode tomar vacina para se imunizar, se prevenir de outro vírus. Entendi. Entendeu? Então, assim, por isso que eles procuram a vacinação. Ele não vai ficar 100% imunizado. Mas, assim, estudos comprovam que pessoas que contraem o HPV, elas têm o direito, né, de receber a vacina, mas elas não ficam 100% imunizadas. Bom, 11 a 14 anos, nós temos a meningo ACWY. O que é essa sigla, Dani? Eu fiquei curioso. Sabe a explicação dela? É um termo em inglês, alguma coisa? É o tipo da meningite. Então, nós não temos a meningite tipo B, tipo C? Sim. Então, ela previne contra os tipos A, o C, o W e o Y. Não, perfeito. A gente não precisa nem se aprofundar, é importante saber porque é mais um cuidado da meningocócica já nessa idade avançada.
Mas a gente sabe a diferença dela para as primeiras doses do meningo? Não. Então, a primeira dose da meningo, ela recebe lá com 3 meses, só que é só contra a C, meningite C. Ah, ok. Depois que ela vai adquirindo essas... Isso, daí com 11 anos é contra A, C, W e A. Excelente, então, de 11 a 14 anos a gente toma a meningo, a CWY, e próxima etapa, Danilo, qual que é? Dos 14 aos 15 anos. É isso, Dani? Isso. Eu coloquei de 14 a 15 anos porque é um reforço, né, da dupla adulto, difteria e tétano. Esse reforço é referente à vacina que eles receberam lá com 4. Então, às vezes, eles recebem com 4 anos, com 5 anos. O tétano a gente sabe que é aquela coisa da criança de pegar naquele ferro enferrujado, não sei o quê, e pegar o tétano, que a gente tem aquele terror. A difteria o que é? Para a gente explicar mais ou menos o que seria. Então, a difteria ela é uma doença, né, de alta transmissibilidade que afeta as amígdalas, a faringe, é causada por uma bactéria, onde ela é prevenível com a vacina. A vacina, não, perfeito. Então, o método de prevenção é você recebendo a vacina. Mais uma doença prevenível. E depois daí, na nossa colinha que a gente colocou aqui, as vacinas são feitas a cada 10 anos. Então... Isso, daí o tétano, você vai fazer o reforço a cada 10 anos. Perfeito. Então, a cada 10 anos. E a gente encerra nessa etapa cronológica de criança e adolescente a vacina de rotina. Mas também nós temos adulto, idoso e gestantes. Isso. Esse calendário que nós, né, comentamos é o calendário básico de vacinação. Então, nós temos o calendário dos idosos, calendários dos adultos e gestantes. Dos idosos, quais são? Se chegar um idoso dentro do posto de saúde, eu não tenho nenhum comprovante. Quais são as vacinas que eu vou administrar? Então, eu preciso administrar a hepatite, que são 3 doses. Esse idoso precisa ter as 3 doses da hepatite, a difteria e o tétano, dependendo da idade. Então, até 59 anos, uma dose de sarampo, cachumba e rubéola. Influenza, né, que entra também nas campanhas, né? Depois a gente vai falar sobre as campanhas. E febre amarela, se for até 59 anos, tá? Tem a pneumo 23 também, disponível para os idosos acamados. Então, assim, hoje nós temos um estoque meio que razoável para esses idosos que estão acamados. E você deve estar se perguntando assim, nossa, mas peraí, como é que um adulto chega numa situação, né, de idoso, assim, sem situação? Gente, nós temos muitas pessoas em situação de rua. E essas pessoas, né, elas de repente não vão lá, não se imunizam e tal. E quando elas criam essa consciência de querer se cuidar e estar em dia com a saúde, elas podem aparecer numa unidade básica de saúde e querer estar em dia. Ou seja, por alguém que adotou, né, Danilo, ela assim de forma cuidadosa, afetiva, para levá-la até lá, ela vai estar com todas essas vacinas ainda sem tomar, e a Dani está explicando aqui para a gente. Então, como seria, né, essa imunização para que ela esteja em dia a partir da idade que ela tem? Eu queria fazer uma pergunta, Dani, em relação a isso. O idoso, por exemplo, ele chegou lá e ele sabe que ele não tomou uma determinada vacina, mas ele sabe que ele tomou outras. Na dúvida, ele pode tomar todas essas outras para se imunizar, tipo, para deixar completo a carteira de vacinação dele? Como é que funciona isso? Então, assim, uma vez que o idoso chegue dentro da sala de vacina, é solicitado o cartão de vacina, né? Eu não tenho cartão de vacina. Daí tem o sistema. Então, nós procuramos no sistema. Se não tiver nada anotado no sistema e no cartão de vacina, significa que esse idoso, esse adulto, não recebeu nenhuma vacina. Daí nós iniciamos o esquema. Tá? Então vocês têm esse controle interno. Perfeito. Se tiver uma dose de hepatite, você só vai continuar o esquema. Uma dose de tétano, você só vai continuar. Uma vez vacinado, você só continua. Você não precisa reiniciar o esquema. Perfeito. Temos também uma atenção voltada para as gestantes. Isso. As gestantes, uma vez ela ficou gestante, ela precisa receber a vacina DTPA. Qual vacina é essa? Difteria, tétano e coqueluche. Só que ela é acelular. Essa gestante, ela precisa receber essa vacina a partir de 20 semanas de gestação, tá? Essa é uma vacina específica da gestante, do profissional de saúde. E hoje também a DTPA, ela está disponível para os profissionais da educação
que trabalham dentro da sala de aula com as crianças menores de 5 anos. Tá? Então você que é professora de creche tem aí direito também a tomar essa vacina que a gente está dizendo aqui que é voltada para as gestantes também e profissionais da saúde. Voltando lá no calendário das gestantes, ela precisa estar vacinada com a hepatite B, com as 3 doses da hepatite B e a influenza. É importante essa gestante receber influenza. E por que ela recebe a DTPA na gestação? Porque a coqueluche, essa vacina, ela vai passar para o bebezinho nos primeiros meses de vida. Então, esse bebezinho ele também vai ficar protegido contra a coqueluche, que é a tosse comprida. Então, por isso que é importante que ela receba essa vacina na gestação. Excelente. Tá? E nós temos também voltada para adultos, né, Danilo? Exatamente, exatamente. Como é que fica o nosso caso de adultos, né? Inclusive, esse ano eu quarentei, olha só. Ó, que beleza. Tô na flor da idade. Eu tô quase lá também. Mas como é que fica o calendário, então, o esquema vacinal para o adulto? Então, o adulto, se não tiver nenhuma dose comprovando, quais são as vacinas que ele precisa? 3 doses da hepatite B, a de tétano também são 3 doses, sarampo, cachumba e rubéola, febre amarela. Lembrando que sarampo, cachumba e rubéola e febre amarela é até 59 anos, tá bom? Então, se não tiver nada comprovando, vai iniciar o esquema com essas vacinas. Maravilha, maravilha. Muito bom contar com o carinho aí da sua audiência. Você que está com a gente aqui no Sorocaba em Pauta Podcast. Você ouviu aí tudo isso que aconteceu até aqui. Nós estávamos falando da vacina de rotina. Que é o calendário básico, né? Então você já vê quanta imunização aí você pode ter para você, para os seus filhos. Agora nós vamos entrar então nas vacinas de campanha, não é isso, Bruno? Perfeito. Dani, quais são as campanhas que a gente tem ao longo do ano e a importância dessas vacinações e o objetivo da campanha? Sabe por quê? Às vezes as pessoas perguntam, terminou a campanha, a vacinação para? Segue na UBS? Como é que fica tudo isso? Conta um pouquinho para a gente a importância das campanhas de vacinação, então. Todo ano, né, nós temos a campanha contra a influenza, né, que é a vacina da gripe. A campanha, ela finalizou, só que as doses, elas estão disponíveis em todas as unidades. Deixa eu te até fazer acabar o estoque. uma pergunta em relação a isso, que muitas vezes a pessoa fica com dúvida, né? Eu já tive essa dúvida também. A campanha da vacina da gripe, ela é para todas as idades? Ou de qual idade até qual idade que eu posso ir e me vacinar? No início da campanha, ela está disponível para as crianças a partir de 6 meses e para os grupos prioritários. Então, de início, a vacina ela não está disponível para a população. Então é isso que acaba, né, gerando aquele... A pessoa fala, não é para mim. Ele abrange bastante, né? Tem diversas... Quem são os grupos prioritários? As crianças, né, de 6 meses a menores de 5 anos, os idosos, gestantes, profissionais da saúde, indígenas, guarda municipal, polícia militar, quem trabalha em presídio, os próprios presos, né, os privados de liberdade, pessoas em situações de rua, pessoas que têm comorbidade, têm uma pressão alta, diabetes, os imunocomprometidos. Então abrange bastante público, mas hoje a vacina ela está disponível para toda a população, a partir de 6 meses. A vacina da gripe, se a pessoa tem alguma doença respiratória, por exemplo, uma alergia muito forte ou até mesmo asma e tem alguma dificuldade, alguma contraindicação nesse caso da vacina da gripe ou não? Não, a única contraindicação, na verdade, você precisa adiar a vacinação é se você tiver um quadro de febre. Então, se você tiver febre, essa vacina, essa aplicação, ela é adiada, mas não tem contraindicação. Até é indicada para esses casos de asmáticos, pacientes que têm problemas respiratórios. A gente tem também campanha de pólio, né, Dani? Isso, esse ano, né, nós tivemos a campanha da pólio, foi uma campanha curta, né? Lembrando que eu falei que esse ano foi a última campanha contra a poliomielite. A importância das campanhas é nós atingirmos uma quantidade maior de vacinados, né? Para que aumente a cobertura, aumente a vacinação, assim diminui o risco da reintrodução das doenças. Certo. Contra a poliomielite, o Brasil ele foi classificado como alto risco de reintrodução da poliomielite em 2023. Por conta dos imigrantes, lembra dos venezuelanos que vieram para cá, então ele foi considerado. Tanto é que
Nós fizemos várias ações no município, junto com as escolas, para atualização de carteirinha de vacinação. Comparando 2023 com 2024, a nossa cobertura aumentou, não chegamos na meta, mas nós tivemos um número significativo de aumento. Você que nos assiste aí, por favor, compartilhe aí essa live com pessoas que precisam ouvir e aprender um pouco mais sobre a saúde, né? Aqui no nosso programa, no Sorocaba em Pauta Podcast, levando informações. Hoje, dessa vez, nós já recebemos aqui sobre o zoológico, né, Bruno? A gente falou do zoológico, falamos sobre a dengue, né? Exatamente. Entrar nela agora. Exatamente. E a Dani vai explicar um pouquinho pra gente a relação da quedenga, né, Dani? A importância, como que ela interfere, questão da escolha das idades. Pode ficar à vontade para falar da quedenga pra gente, por favor. Isso, a quedenga, né, nós recebemos para contemplar a primeira dose dos adolescentes de 10 a 14 anos no mês de maio de 2024. Qual o motivo, né, que os municípios foram elencados para receber essa vacina? Então, eles tiveram vários estudos e, de acordo com os estudos, eles verificaram que o número de internações em anos anteriores com a doença dengue, né, foram os adolescentes nessa faixa etária, de 10 a 14 anos. E os municípios onde tem mais de 100 mil habitantes. Então, foram esses os critérios elencados tanto pelo Ministério da Saúde, né, pelo Estado, que foi repassado para nós, município. Sobre a quedenga, a pessoa que toma a dose, ela fica 100% imunizada ou ela, vamos dizer, ela diminui o ataque, vamos assim dizer, do vírus? Então, nós temos estudos que o adolescente que recebe a primeira dose, ele tem 81% de eficácia, mas para ter um prolongamento, né, desse prazo da eficácia da vacina, é importante que ele finalize o esquema com as 2 doses. Lembrando que nenhuma vacina é 100% eficaz, né? É fundamental de falar que, embora você tenha a vacina da dengue, não dá para afrouxar a questão do cuidado desses que são os criadouros, que vão atrair o mosquito, né, as larvas. Então, embora nós tenhamos a vacina, não afrouxe, não relaxe com essa questão do cuidado da própria cidade como um todo, né? Do município como um todo. É o controle do vetor, né? Isso, o controle do vetor. Então, evitar ali todas as questões que a gente fala, né? De água parada, que possa continuar dando vida para o mosquito. Falando da vacina quedenga, só vou colocar um ponto. Tem alguns pacientes que eles não podem receber a vacina. Então, pacientes imunodeprimidos, que são os pacientes HIV positivo, esses pacientes eles não recebem a vacina. Pacientes que fazem uso de corticoide por um longo período. Tem a questão também dos intervalos, né? E você não poder tomar no mesmo dia de uma outra. Isso. Você tem que dar a primeira dose, Dani? Diga lá. Então, eu recebi a primeira dose, eu preciso ter um intervalo de 90 dias, 3 meses para receber a segunda dose. A vacina contra a dengue ela não pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas. Então, se for uma vacina de vírus inativado, eu preciso do intervalo de 24 horas, pelo menos um dia. Tomei a quedenga hoje, depois no outro dia eu tomo a gripe, eu tomo a CWY. Essa é a diferença da quedenga para as de rotina, tá vendo? Lá na rotina você pode tomar simultaneamente e a quedenga não. É importante ficar atento com isso também, para não perder viagem na OBS com as idades contempladas. Se for uma vacina de vírus vivo, atenuado, sarampo, coxambe e rubéola, daí o intervalo é de 30 dias. Certo. Então, assim, essa orientação, os pais, eles recebem dentro da sala de vacina da Unidade Básica de Saúde, porque todos os profissionais, eles estão orientados, né? Então, é importante o pai também chegar orientado na unidade sabendo dessa informação. Maravilha, é isso aí, Bruno. Estamos chegando então ao fim aí do nosso episódio de hoje, né? Falando aí sobre saúde, falando sobre vacinação, e nós tivemos o prazer de receber aqui a supervisora da Central de Vacinas, Daniela Camargo. Dani, nosso muito obrigado por você ter vindo aqui. Por favor, suas considerações finais. Obrigada, né, pelo convite, pela participação, estar levando essas informações para a população que está em casa. Lembrando que a vacina ela é o meio, né, mais eficaz de você prevenir uma doença imunoprevenível, né? Por conta da vacina que nós diminuímos o índice de mortalidade infantil. E não basta só termos a vacina,
É importante que nós tenhamos o compromisso que essa vacina se transforme em vacinação. Então, a vacina nós temos disponível, né, na unidade. Então, é importante que a população se conscientize e torne a vacina virar uma vacinação. Sim. Né? Muito Obrigada. bom. Imagina, a gente que agradece. Nós que agradecemos. É fundamental que, então, essa vacinação se torne o hábito de se vacinar. Então, a gente teve muita informação interessante aqui a respeito dessa cronologia do calendário, da importância das idades, das categorias. E assim, não para por aí. Tudo que você tiver de dúvida, pode mandar, mande nas nossas redes sociais, no nosso YouTube. A gente vai dando sequência, porque são dúvidas comuns e a gente está aqui para ajudar vocês nessa questão do serviço e de entender a importância de cada caso. No caso de hoje, foi a da vacinação e a gente faz esse programa junto com vocês. É isso aí. Esse foi então mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta Podcast. Até o nosso próximo episódio, mas por favor, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas possam também ficar por dentro de tudo aquilo que a Prefeitura de Sorocaba tem a oferecer você, cidadão sorocabano. Nosso muito obrigado e até o próximo podcast. Tchau, tchau.